Mas eu vou chamar lá o Samuel Leite, é o nosso presidente da PP Campinas. E aí, Samuel, tudo bem? Você tá com uma turma aí, né? Deixa eu ver, cadê você? Aê, eu E quero aí, meu tchauzinho de todo filho? mundo aí também. Aí, bom dia, gente! Bom Show! dia, pessoal. Bom dia, Samuel. Toca aí, é com você, cara. Obrigado, querido. Bom, queria dizer que é um prazer estar aqui hoje, falando de um tema tão bacana, tão fundamental. E queria, antes de começar o nosso papo aqui, fazer alguns agradecimentos em meu nome, em nome da PP Brasil e da PP Campinas. Eu gostaria de abrir essa sala agradecendo aos nossos apoiadores que fazem tudo isso aqui acontecer de verdade, né? Então, a gente gostaria de agradecer a AdStream, a Globo, a Ótima, o SBT Games e a TIDS. E os nossos parceiros, que também são fundamentais para a realização dessa iniciativa. Então, a Big B, Compasso Colab, a Edita Cash, a ESPM e a Flex Media. A Flix Media, perdão. Bom, a proposta dessa sala é, como vocês bem sabem, estabelecer um contato mais direto com o mentor, que, por sua vez, é um profissional de mercado, quer dizer, já está no mercado ali e vai poder, de alguma forma, dividir, por meio de dicas e reflexões, vai ajudar a vocês a construírem uma trajetória mais assertiva dentro do mercado de trabalho. Meu papel aqui, na real, é mediar as perguntas, mas eu já queria, junto com vocês, estabelecer uma sugestão, né? Até acho que para ser mais assertivo na dinâmica do nosso papo, a minha sugestão é que as perguntas fiquem para os 20 minutos finais, porque aí a gente consegue dar uma dinâmica maior. Então, o que eu vou pedir aqui? O nosso acordo aqui, vamos deixar os nossos microfones mutados e as câmeras ligadas, se possível, porque isso a gente consegue diminuir, digamos assim, a distância. Eu também queria, por fim, lembrar que vocês vão receber um certificado nos próximos dias aí de participação dessas iniciativas, né? E eu gostaria, então, de apresentar a nossa mentora, a nossa convidada especial de hoje, que é a Roberta Monteiro, planejamento estratégico na Wunderman Thompson em Dubai, atendendo contas locais e globais. E no Brasil, a Roberta conta com passagens pela FNASCA SatSat, a Thales Marcel, atuando diretamente com clientes como a Claro, a NET, Honda, Procter Gamble, além de experiências acadêmicas na orientação de TCCs e artigos científicos sobre redes sociais, celebridades e identidade, infância e adolescência e serviços de streaming. Roberta, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo e seja bem-vindo à nossa sala de mentoria. Obrigada, Samuel. Oi, bom dia para todo mundo aí no Brasil. Estou super feliz de estar aqui, é um prazer. Queria agradecer pelo convite, antes de mais nada, e também contar um pouquinho, enfim, de como eu pensei esse papo ser hoje, como, enfim, o modelo é de mentoria, ao invés de eu ficar falando o tempo inteiro, talvez até vou deixar um pouco mais de 20 minutos para a gente fazer perguntas e respostas, para que seja realmente bastante dinâmico, assim, que seja um bate-papo mesmo. Vou contar para vocês um pouquinho da minha trajetória profissional e também acho que algumas dicas. Eu até tinha uma apresentação que eu tinha pensado para hoje, mas eu acho que faz mais sentido ser um papo tete a tete, então não vou projetar nada, vou contar um pouco sobre mim, depois compartilhar com vocês algumas dicas e com a intenção de deixar mais tempo no final para a gente ter perguntas e respostas. Bom, eu moro em Dubai há 3 anos. Na verdade, agora eu estou falando da Itália, que eu estou de férias aqui. E estou em Dubai, completou agora em setembro 3 anos, trabalhando com planejamento estratégico desde sempre. Eu me formei na SPM quando eu estava, enfim, no meio do percurso da faculdade, eu comecei a procurar por estágio. E na época, assim, uma das dicas tem até bastante a ver com isso. Era um pouco mais difícil encontrar vagas de estágio. Hoje em dia o LinkedIn acho que assim, mais do que nunca, o LinkedIn está sendo uma ferramenta bastante útil para encontrar vagas no mercado. Na época, se eu não me engano, eu vi a minha vaga na FNASCA sendo anunciada no Facebook, em um grupo fechado de publicitários, alguma coisa assim. Eu trabalhei lá por 2 anos, e contando um pouco de como foi o processo, eu me lembro que teve, se eu não me engano, 2 fases. E a primeira fase, que era a fase de enviar o currículo justamente, eu precisava, além de mandar o currículo, mandar uma apresentação que precisava ter algumas coisas.
A primeira coisa era alguma campanha publicitária que eu tinha visto recentemente e por que eu estava vendo aquela campanha. Então, como eu tinha visto aquilo, o que eu tinha gostado, como eu enxergava o papel do planejamento dentro daquele projeto de comunicação. E a segunda coisa que eu acho que fez a diferença para eu ser selecionada para a vaga, que era que eles estavam perguntando quem é você, que é, enfim, uma pergunta extremamente subjetiva, e eu acho até um pouco complicado, um lugar que está querendo te contratar, fazer esse tipo de pergunta. Às vezes, em dinâmica de emprego, eles costumam fazer, qual a sua maior qualidade? Se você fosse um animal, qual animal seria? E esse processo seletivo, eles perguntaram quem é você. E aí, eu acho que assim, a sacada que eu tive na época foi que, ao invés de eu falar em primeira pessoa quem eu era, eu selecionei algumas pessoas que eu estava convivendo na época para darem um depoimento sobre mim. Então, como eu estava na graduação ainda, eu falei com alguns professores e com alguns colegas de sala para eles falarem um pouco de mim, sobre assuntos que eu acho que fariam sentido para o que aquela vaga estava pedindo. Então, eu fiz isso, fui chamada para entrevista na época, acho que foram 3 entrevistas diferentes, passei, trabalhei 2 anos na FNASCA e quando eu estava perto de me formar na SPM, o que aconteceu foi que eles não tinham vaga para eu ser efetivada. Só que, assim, naquela altura do campeonato, eu estava super familiarizada com a agência, tinha feito, além de ter uma boa relação com os meus chefes, eles acabaram se tornando amigos meus, e todo mundo começou, de certa forma, a se mexer para conseguir me indicar para algum lugar, para eu começar a trabalhar. Aí chegou! Depois de formada mesmo. Então, o que aconteceu foi que o meu antigo chefe da FNASCA continuou, conseguiu uma indicação. Eu acho que tem alguém com o microfone. Pois Roberta, mandei uma mensagem já. Vamos ver se a gente consegue fazer. Dá um beijo no volume ali. Eu acho que a gente pode ficar ouvindo também. Eu acho uma ótima também. Mandei aqui, é o Murilo. Murilo, se você puder fechar o teu áudio. Boa! Deixa eu aproveitar essa brecha só rapidinho para não atrapalhar depois. Salve, Roberta! Muito obrigada, sua linda, de estar aqui sempre pertinho da gente, direto de Dubai. Você está em Dubai hoje? Não, eu estou na Itália. Então desculpa, meu Deus do céu, que coisa difícil, né? Rô, muito obrigada, um super prazer. Só pegando o ganchinho aqui, porque, desculpa, eu estava em outra sala de mentoria, mas eu não posso perder a oportunidade. Estas salas foram construídas para aproximar vocês do mercado de trabalho e, consequentemente, das pessoas que, de uma maneira muito bonita, construíram uma trajetória super assertiva e, mais importante que isso, uma trajetória feliz. Então, assim, eu queria muito que vocês aproveitassem essa oportunidade personalizada, o Samuel já deve ter falado essa parte, e, de preferência, que vocês usem esse espaço para fazer perguntas ao vivo e a cores, né? Mesmo porque a gente está ao vivo no YouTube, tá, gente? Então, é muito importante a gente oportunizar esse momento e construir relacionamentos com a Roberta, com o professor Samuel, que representa a PP Campinas. Em nome da PP Brasil, eu desejo que o dia, que amanhã de vocês, que essa 1h20 com a Roberta seja incrível e que vocês sejam tão felizes quanto ela na carreira que ela construiu. Tá bom? Dito isso, desculpa a intromissão, Murilo, um abraço, Roberta segue o jogo, obrigada, Samuel. Obrigada, Rê. Você estava falando de relacionamento e acho que era exatamente onde eu estava da história. Então, não tinha vaga efetiva na FNASCA na época e todo mundo começou a se mobilizar para encontrar algum lugar no mercado para me indicar e para eu conseguir. Então, acho que aí já tem um ponto muito importante que é o networking, assim. Acho que dos lugares que eu já trabalhei até hoje, a coisa mais valiosa que eu trago, sem dúvida, são as pessoas que eu trabalhei junto, que foram meus chefes, e que, assim, até hoje, se eu preciso de alguma coisa, eu grito e eles me acodem. E aí, enfim, eles conseguiram me indicar para uma vaga na Talent. Eu fiz, de novo, várias entrevistas, passei. Trabalhei 3 anos. E foi aí que veio a oportunidade de mudar para Dubai. Eu mudei para Dubai sem emprego. Eu tinha
só o visto de turista, o que significa que eu tinha 3 meses para encontrar uma vaga de trabalho lá. E aí, de novo, o LinkedIn entrou em ação. Eu já tinha alguns trabalhos que eu tinha feito no Brasil, então eu peguei várias apresentações que eu tinha feito em português, traduzi para o inglês, traduzi meu currículo e comecei a enviar mensagem por LinkedIn para várias pessoas no mercado de Dubai. Menos para perguntar se eles tinham vaga e muito mais para me apresentar como alguém que estava chegando e que estava interessada em conhecer sobre aquele mercado, sobre, enfim, um lugar que é tão diferente do Brasil, né? E aí, no fim das contas, em 2 meses, eu consegui uma entrevista lá. No mesmo dia que eu fiz essa entrevista, eu já falei com mais 2 pessoas na sequência, fui contratada, e aí lá eu trabalhei 2 anos, e no ano passado recebi uma ligação de uma RH da Wunderman Thompson, de lá de Dubai também, me falando de uma vaga que eles tinham. E na Wunderman, ela me apresentou uma cartela de clientes muito mais interessante do que a cartela de clientes que eu tinha na Havas na época. Então, eu ia trabalhar com Burger King, com L'Oréal, com Coca-Cola, com Dubai Turismo. Assim, era uma cartela gigante de marcas muito bacanas. E aí eu topei passar pelo processo seletivo deles. De novo, fiz entrevistas, passei e comecei a trabalhar na Wunderman. Assim, de maneira bem geral, a trajetória é basicamente essa, mas agora eu vou compartilhar, enfim, algumas dicas, eu acho que eu recebi no passado de outras pessoas, ou então que, com a minha própria jornada, eu acho que podem ser interessantes para vocês. Eu acho que todo mundo tem cara de ser bastante jovem aqui, não sei se vocês todos já trabalham, se vocês... O André deu risada. Eu não sei se todos vocês já estão trabalhando, se vocês estão com intenção de procurar vaga, ou se vocês já estão no mercado, mas algumas coisas que acho que são bem valiosas para mim, que eu gostaria de compartilhar com vocês, justamente o primeiro ponto, acho que é a questão do currículo. Então, nessa fase em que a gente está na graduação, ou mesmo recém-graduados, a gente tem essa vontade, e às vezes por necessidade também de se posicionar no mercado, encontrar um lugar para trabalhar, mas a questão é que é um momento em que as pessoas, você está começando a sua jornada profissional, né? Então, eu diria que em relação ao currículo, em relação ao que você vai colocar de informação sobre você, essa é uma fase da vida em que menos é mais. Porque, assim, ninguém do mercado vai esperar que você tenha uma experiência super longa, super profunda, passando por mais de um lugar diferente. Então, ninguém vai esperar quantidade demais. E mais do que isso, já que ninguém vai esperar muito em relação à quantidade de informação, menos acaba sendo mais mesmo. Eu acho que, assim, ninguém vai esperar que todo mundo já saiba tudo, mas sobre o currículo em si, acho que é muito importante vocês saberem selecionar qual informação é valiosa para aquela vaga que você está aplicando. Então, às vezes, uma coisa que eu fazia justamente era até fazer algumas alterações e editar meu currículo de acordo com a vaga que eu estava aplicando. Porque tem informações, tem experiências, cursos que a gente fez que eles não fazem sentido para determinadas vagas, da mesma forma que eles podem fazer muito sentido para outras vagas. Então, a questão de editar o currículo, e mais do que isso, se perguntar se aquele dado, aquela informação que você está colocando sobre você realmente é relevante e faz sentido para aquele lugar que você deseja trabalhar. Eu acho que outra coisa que faz muita diferença, já que as pessoas, enfim, estão começando a aplicar para emprego praticamente vindas só da graduação, eu acho que é importante ressaltar o que te torna único. E eu não falo isso de um jeito clichê ou superficial, mas de maneira geral, partindo do pressuposto que todo mundo está na graduação e está vindo de uma formação provavelmente semelhante, o que vocês podem ressaltar sobre a experiência de vocês, sobre a jornada de vocês, que talvez te destaque dos outros candidatos e, de certa forma, te diferencie da média de pessoas que está aplicando para aquela mesma vaga.
Então, acho que isso é um ponto bastante interessante também. Contando rapidamente da minha história e já pulando para a terceira dica, eu acho que tem a questão do networking das pessoas. Então, aproveitem as pessoas que vocês têm ao redor de vocês. As pessoas que vocês conhecem, então, professores, coordenadores de curso, colegas que já estão colocados em empresas. É muito importante criar essas conexões, mesmo que talvez a pessoa não, enfim, diretamente não vai te ajudar, talvez no futuro ela possa te fornecer algum tipo de auxílio, ou então ela possa te conectar com outra pessoa que faça sentido para o caminho que você quer trilhar. Então, essa questão do networking, eu acho que, assim, vai passar tempo, a tecnologia vai evoluir, mas sempre vai ser algo que vai fazer diferença em qualquer trajetória. Então, eu já saí do Brasil há alguns anos, só que até hoje, às vezes eu entro em contato com pessoas que eu trabalhei junto no meu primeiro emprego. No LinkedIn, às vezes eu abro e vejo que uma pessoa que eu trabalhei em 2014 postou sobre uma campanha que eu achei interessante. Ou então eu preciso entrar em contato com aquela pessoa para aprender sobre algum assunto que eu, como planejamento, preciso pesquisar para algum projeto. Então, essa questão acho que é super crucial. O próximo ponto, de novo, o LinkedIn. Quando eu comecei a procurar emprego, eu acho que, no Brasil especificamente, o LinkedIn não era uma ferramenta tão poderosa para encontrar vagas e para se conectar com outras pessoas, mas eu acho que mais do que nunca é possível encontrar e criar muitas conexões no LinkedIn. Mais do que manter o seu perfil atualizado, e não estou falando atualizado no sentido de ficar fazendo post sempre, mas, enfim, manter sobre as informações sobre você, os cursos que vocês fazem. E eu acho que também é uma porta de entrada para você conhecer gente nova. Quando eu cheguei em Dubai, eu não conhecia ninguém, eu mandava mensagem inbox por LinkedIn para várias pessoas diferentes, me apresentando e convidando elas para tomarem um café. Então, acho que, assim, tem muita oportunidade lá dentro, mais do que nunca. Está bem centralizado, existem outras plataformas que é possível encontrar emprego. Acho que tem empresas que, inclusive, têm nos próprios sites as abas deles de vagas. Facebook tem isso, Nestlé tem isso, Unilever tem isso, Microsoft tem isso, mas acho que, assim, o LinkedIn ainda é uma coisa central, assim, bastante útil. Aí, falando um pouquinho sobre se colocar numa vaga no exterior, eu acho que bastante gente deve ter curiosidade sobre isso. Trabalhar no Oriente Médio, acho que em qualquer lugar fora do Brasil é um grande desafio, e as pessoas questionam muito a questão de, ok, por que eu devo contratar você e não alguém que mora aqui, por exemplo? No meu caso, em Dubai, como eu trabalho com muita pesquisa, com o comportamento do consumidor, as pessoas me perguntavam nas entrevistas: como você quer trabalhar no Oriente Médio, com árabes, com muçulmanos, com pessoas de diversas nacionalidades, sendo que você vem do Ocidente e você não tem conhecimento quase que nenhum da cultura daqui. E isso foi algo que eu construí ao longo dos anos. E aí eu me lembro que, na época, o que eu respondia justamente é que, da mesma forma que o Oriente Médio, que é o meu caso, é super plural, tem vários países, tem várias etnias, culturas, enfim, diferentes, o Brasil também tem muitos Brasis. E eu já tinha trabalhado com regiões diferentes do Brasil, com perfis diferentes de consumidores do Brasil, então acho que, assim, essa flexibilidade, essa versatilidade de mostrar que, ok, talvez eu não tenha experiência naquele lugar, mas eu acho que o nosso background de Brasil, de trabalhar com marcas grandes, de trabalhar com um país tão plural, um país que tem tantas diferenças de classe, raça, enfim, classe social também, eu acho que isso conta como um grande diferencial. É um ponto que eu sempre bato na tecla, assim, porque foi um grande desafio para mim, é a questão do inglês. Eu falava inglês fluente já, mas eu acho que quando você começa a trabalhar em inglês, a coisa muda um pouco de figura, assim. É difícil você montar uma apresentação inteira em inglês, você argumentar uma reunião. Então, o conselho que eu dou para quem tem a intenção de trabalhar
fora do Brasil é a confiança, assim. Eu acho que todo mundo vai ter sotaque, todo mundo que não tiver inglês como língua nativa, mas todo mundo que dá as caras e não tem vergonha de colocar as ideias lá fora e se expor, você vai conseguir ser entendido. Eu acho que, assim, todo mundo vem de lugares diferentes. Eu já me deparei com várias situações em que eu sofri preconceito com o meu inglês e, assim, pode ser um pouco frustrante em determinados momentos, mas eu acho curioso que, no fim do dia, o que importa é você conseguir transmitir, comunicar a ideia que você quer falar. Então, acho que isso é algo que, assim, se desde o começo eu tivesse confiado muito no que eu estava dizendo, a proficiência da língua ela acaba sendo um pouquinho mais secundária. E, por último, para a gente, enfim, para realmente poder virar um bate-papo, vocês fazerem as perguntas que vocês quiserem, por mais que eu tenha falado 4 coisas assim que possam ser um pouco conselhos ou dicas, eu acho que eu diria para vocês também não acreditarem em fórmulas e nem em discursos muito prontos. Eu acho que a gente abre rede social hoje em dia, várias plataformas online, principalmente, mesmo a seção de livros de autoajuda, de empreendedorismo das livrarias, tem muito discurso pronto de depende de você, trabalha enquanto eles dormem, você tem que dar o seu melhor todos os dias, mas eu acho que o buraco é um pouquinho mais embaixo do que esse, porque a fórmula que funcionou para uma pessoa super bem-sucedida pode não funcionar para outra. E essa pessoa está ocupando uma posição específica em algum lugar. Eu acho que cada um precisa reconhecer em si mesmo o que tem de qualidade, o que tem de força e aproveitar isso da melhor forma possível. Eu acho que, de maneira geral, sim, tem discursos que eles podem se encaixar para todo mundo e que a gente até se identifique em maior ou menor grau, mas, de maneira geral, esses discursos eles ficam bonitos em um post de rede social. Na prática, a gente enfrenta muito desafio no dia a dia. Então, assim, super bacana colocar uma campanha criativa de uma marca como, sei lá, alguma marca da Unilever no ar, mas por trás daquilo tem 10 rounds diferentes de reunião com o cliente. Você não está só encontrando um insight que é para atingir um consumidor. Você precisa encontrar esse insight que seja relevante, coerente para o consumidor, mas, ao mesmo tempo, você precisa lidar com o objetivo de negócio daquela marca, você precisa lidar com pressão interna da agência, do atendimento, dos outros departamentos no geral, você precisa lidar com os interesses do cliente. Então, assim, é uma balança que tem muitos pesos que precisam ser equilibrados. Às vezes, no discurso, parece que tudo são flores e que as coisas são fáceis de acontecer, mas não, tem bastante desafio no caminho. E eu não digo isso no sentido de desanimar ninguém, mas é que, assim, quando a gente faz um trabalho bem feito, acho que o resultado vem, feedback positivo vem mais cedo ou mais tarde, mas o meu conselho é no sentido de que, ok, por mais que vão ter desafios, vai e volta, 1000 refações na apresentação, eu acho que a graça está justamente aí. Assim, a gente vai mudando o trabalho ao longo do percurso, a gente vai lidando com pessoas diferentes, então, muitas vezes no dia a dia a gente está acostumado, a gente vive em bolhas, principalmente quem é mais privilegiado. Então, quando você se depara com pessoas de repertórios, referências diferentes da sua, isso causa um estranhamento, mas eu acho que tem até nisso tem um lado bom, assim, é uma possibilidade de aprendizado, de crescimento, e eu acho que quem se mantém flexível, quem se mantém aberto a aprender com essas coisas que acontecem na prática do dia a dia tem muito mais a crescer. E aí, enfim, gente, assim, eu quis dar um overview um pouco mais geral. Realmente, eu queria ter uma fala um pouco mais curta para a gente poder bater um papo. Não sei se vocês já têm perguntas, quem tiver alguma pergunta, não sei se sobre a minha trajetória, ou então alguém que quiser que eu
queira que eu dê algum conselho específico, alguma dica para entrevista, para colocação no mercado, por favor, perguntem e se apresentem também para eu saber, além do nome de vocês, a idade, de onde vocês são, até para entender um pouco melhor com quem que eu estou conversando. Legal, na verdade eu ia fazer uma proposição, pessoal, já vi que o pessoal já está fazendo isso, de literalmente levantar a mãozinha aí, a gente já está vendo aí o Vitor, o Igor, enfim, já tem um pessoal se prontificando a falar. Eu vou passar então, por gentileza, para a Beatriz, que aqui me parece que levantou a mão primeiro, não sei se foi. Não foi? Foi o Vitor, Samuel. Foi o Vitor, perdão, me desculpe. Então, Vitor, por favor, seja bem-vindo, se apresente, né? Fale um pouquinho rapidamente sobre você e manda ver na sua pergunta aí. Então, bom dia aí, Roberta, bom dia, Samuel, bom dia a todo mundo que está na sala. Eu sou o Vitor, eu hoje estou no 4º semestre de Publicidade na SPM e também estou estagiando na criação da agência Mullen Lowe, né? Então, eu queria perguntar para você como é que foi esse ponto de partida de ir para Dubai, assim, por que escolher Dubai e não, por exemplo, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá? Qual que foi a motivação para você escolher justamente esse lugar para você começar uma nova etapa da sua carreira? Oi, Vitor. Obrigada pela pergunta, antes de mais nada, e parabéns pelo seu primeiro emprego. Sobre Dubai, eu acho que é um mercado bem particular e a resposta que eu tenho para te dar é justamente que Dubai é uma ponte para qualquer outro lugar do mundo, assim. Lá, por mais que seja um país árabe, muçulmano, a língua mais falada é inglês. Só que, ao mesmo tempo que a língua mais falada é inglês, a maioria das pessoas que trabalham, que vivem lá, não tem inglês como língua nativa. Então, de maneira geral, todo mundo tem inglês como segunda língua, então tem essa questão de você vai lidar com pessoas que são de muitas nacionalidades diferentes. Na agência que eu trabalho tem mais de 35 nacionalidades. Então, você já convive com muitas culturas, com pessoas que o inglês não é a primeira língua. E mais do que isso, eu diria que é muito um mercado teste para trabalhar fora do Brasil. Existem mercados que têm mais sex appeal, digamos assim, como a Inglaterra, como alguns lugares dos Estados Unidos, mas esses lugares são extremamente competitivos para você conseguir uma colocação. Então, como brasileiro, se você vai para Dubai antes, por exemplo, é meio caminho andado para ir para um mercado que o inglês seja a principal língua. Então, hoje, assim, inclusive esse ano é um ano que em Dubai tem muita gente saindo para ir para outros mercados. A maioria dos meus amigos conhecidos de lá são profissionais de publicidade, a maioria trabalham em agência, então trabalham na TBWA, na Macand, lá, na Ogilvy, e acho que só esse ano umas 5 ou 6 pessoas estão indo para outros mercados porque receberam propostas de lá. Então tem gente que está indo para Amsterdã, tem gente que várias pessoas foram para Nova York, tem gente que está indo para Berlim. Então, assim, Dubai é interessante porque você aprende a conviver com culturas diferentes, você pratica o inglês, você pratica trabalhar fora do Brasil e é meio caminho andado para ir para outro lugar. Muito bem, agora vamos então para o Igor. Igor, sua pergunta. Bom dia, pessoal. Meu nome é Igor, eu tenho 21 anos, eu estou no 8º semestre de Publicidade e Propaganda e eu gostaria de saber qual é a opinião da Roberta sobre como deve ser o perfil do profissional hoje em dia, se o ideal, assim vamos dizer, é um profissional mais multifuncional ou mais especializado em uma determinada área. Obrigada pela pergunta, Igor. Eu realmente acredito que a especialização, de fato, ela vem com o tempo. Eu trabalhei só com planejamento até hoje e eu poderia dizer que eu estou me especializando em uma área, mas eu acho que tem coisas de experiência que realmente vem com a passagem do tempo. Eu acho que, assim, o ideal nessa fase de ingresso no mercado, de primeiros empregos, é se manter aberto, porque a gente vai descobrindo aos poucos qual caminho, qual segmento faz mais sentido para a gente.
E aí, com o passar do tempo, você vai descobrindo, mesmo que sem perceber que está descobrindo, a sua especialização. Acho sim que o profissional de hoje em dia ele precisa ser flexível, ele precisa ter um lado que seja um pouco mais aberto a, enfim, a frentes diferentes de expertise, de temas, mas eu acho que, assim, nessa fase que vocês se encontram é sobre explorar possibilidades diferentes. Eu acho que é menos sobre já fazer muitas escolhas específicas, porque eu acho que o percurso vai levando você para um caminho um pouco mais afunilado, e é só com o tempo que a especialização numa área vem. Muito bom. Agora sim, Beatriz Aguiar. Pode falar, Beatriz. A minha pergunta acabou sendo já meio respondida. Eu ia perguntar para você se até que ponto assim o seu primeiro contato com planejamento foi tão decisivo na sua carreira para você ir entrando nessa área, ou se você foi, na verdade, construindo isso ao longo do tempo. Porque, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Beatriz, eu tenho 19 anos e eu trabalho no marketing da Movement Fitness, não sei se vocês conhecem. E eu trabalho muito focado um pouco mais no endomarketing. E é uma área que eu gosto bastante, mas não é a minha ambição, não é meu objetivo de carreira estar nessa área de endomarketing em si. E aí uma coisa que me pega bastante, assim, quando eu estou pensando sobre a minha carreira, é até que ponto eu preciso ir me especializando no que eu quero fazer, ou até que ponto as minhas experiências vão definindo isso, né? Porque às vezes a gente quer ir para uma área, mas na verdade você precisa estudar antes para ir lá, ou então você precisa se arriscar primeiro. Então isso é uma coisa que me deixa um pouco curiosa e com bastante dúvidas a respeito de carreira. Obrigada pela pergunta, Bia. Eu realmente acredito que essa questão, às vezes a gente tem um pouco de desespero nessa fase de já estar em um lugar em que a gente se sente feliz e completo e, enfim, acordando todo dia super empolgado para trabalhar, mas eu acho que nenhum conhecimento, nenhuma experiência ela vai ser jogada fora. Mesmo que amanhã ou depois você fale para você mesma, putz, não é endomarketing, eu quero, sei lá, trabalhar com produção audiovisual, a sua experiência vai ter algo de útil, de proveitoso para quando você mudar de percurso. Então, acho que o conselho aqui é justamente não se preocupar no sentido de será que eu já devia estar fazendo algo? Porque às vezes você nem sabe qual é esse algo que você gostaria de estar fazendo, né? Eu acho que, ok, você deve estar aprendendo muito na vaga que você está hoje, mas você pode, em paralelo, começar a olhar outras possibilidades de lugares que você gostaria de trabalhar ou de especializações que você gostaria de fazer e o que você precisa para se especializar. E, assim, eu acho que é muito um passo de cada vez. Eu tenho um colega que acho que ele tem uns 38 anos e ele trabalhou em agência com planejamento até virar head de departamento e ele simplesmente chegou à conclusão de que não é isso que ele quer. E aí ele está migrando totalmente para a área acadêmica, ele está fazendo mestrado, pesquisas com grupos LGBT. Então, assim, ele está usando o que ele aprendeu até agora, só que ele mesmo me falou um dia desses, cara, é louco, porque parece que eu tenho o mais difícil, que é saber o que eu quero fazer, mas da mudança não flui. Só que o lance, acho que é justamente esse. Nenhuma mudança vai rolar do dia para a noite. Então, às vezes, a gente fica um pouco inquieto de querer fazer uma migração ou uma mudança, mas, cara, é sempre um passo de cada vez, entendeu? Não vai ser de um mês para o outro. Mas a boa notícia é que nada que você está carregando até hoje vai ser completamente descartado. Muito bem, vamos agora para Mariana Noronha. Mari, pode fazer a tua pergunta. Olá, todo mundo aí. Meu nome é Mariana. Eu estou no primeiro semestre de publicidade na SPM em São Paulo. Eu acho que a pergunta de Beatriz está bem parecida com a minha, então talvez a Roberta já tenha respondido. Eu queria saber, porque
não sou, meio que sofro muito hoje, porque eu amo todas as áreas e fico desesperada. Meu Deus, eu não sei com que eu quero trabalhar. E aí eu queria perguntar se você já passou por essa transição de passar de uma área da comunicação para outra, ou como você percebe essa transição entre pessoas que trabalham com você, sabe? Olha, eu vou emprestar a história de um grande amigo meu que fez a SPM para, enfim, para ilustrar um pouco sobre como cada trajeto é muito particular. Esse amigo meu, ele sempre foi apaixonado por cinema, sempre. Ele queria, inclusive, ter feito graduação em cinema. E quando a gente estava no 4º semestre da faculdade, tem toda aquela pressão de procurar emprego, encontrar alguma vaga e tudo mais, e todo mundo sai um pouco desesperado para encontrar um lugar para trabalhar. E ele entrou, não vou falar o nome da empresa, mas enfim, ele entrou numa das maiores empresas de cosmético do mundo. E quem vê de fora, quem vê o título de estagiário na empresa XPTO, acha mil maravilhas. Só que naquela época ele, enfim, foi pior o emprego dele, ele tinha um chefe super tóxico, ele não gostava do que ele fazia. Até que, em paralelo, ele falou, cara, não vou só ficar triste, estressado e me sentindo super angustiado. Ele começou a se movimentar para procurar outras vagas e ele achou um emprego na Warner, que era justamente na parte de marketing para lançar filmes no Brasil. Então, assim, ele conseguiu juntar a expertise do curso com a paixão da vida dele, que é o cinema. E aí ele trabalhou, acho que 4 anos na Warner. E ainda ama cinema, só que hoje ele mora fora do Brasil e não se realocou dentro dessa área. Só que todos precisamos trabalhar, ganhar salário, sustentar a nossa própria vida, né? Ele encontrou uma vaga incrível, que é na Amazon. Então, ele mora na Europa, trabalha na Amazon, não está na área que ele deseja trabalhar sempre, mas por um período na vida dele, isso está fazendo sentido. Porque ele acha que é uma empresa que, apesar dos pesares, fornece muitos benefícios para ele. Ele está aprendendo sobre liderança, sobre management de time, de pessoas. Então, assim, aquela coisa de que, às vezes, o caminho parece um pouquinho torto, mas, no fundo, as coisas vão se encontrando. Ele sempre soube, ele sabe ainda o que ele gosta, mas hoje ele está num lugar que, por mais que não pareça ter muito a ver com isso, ele é cheio de, ele está aprendendo muito, então ele vai trazer skills que futuramente vão ser úteis para ele na área que ele gosta. Bom, agora é a vez do sorridente André. Manda, André. Eu quero saber porque o André estava rindo, eu não sei o que eu falei, eu vi você dando risada, eu queria saber. Eu vou te falar agora, porque é exatamente a minha pergunta. Aliás, bom dia a todos aí. Roberto, é o seguinte, eu faço o primeiro semestre de publicidade, né? Então, hoje eu tenho 34 anos, na segunda graduação, e a pergunta é o seguinte, se a idade influencia na procura do estágio, sabe? A maior preocupação que eu tenho é, por exemplo, nossa, eu consegui arrumar um estágio pelo fato da minha idade. Não sei se hoje mudou isso, queria saber mais sobre esse tema, assim, se a idade acaba influenciando. Por isso que eu achei engraçado, sabe? Porque eu não sou novo, praticamente. Antes de mais nada, acho demais, não sei qual é o seu percurso antes da publicidade, mas então temos aqui uma história de vida que é o exemplo de que temos muito tempo e temos toda a liberdade do mundo para trocar de caminho, né? Eu, assim, pela experiência que eu tenho, pessoas que eu conheci, o que eu te diria muitas vezes para estágio, o grande pré-requisito é estar cursando os 2 últimos anos da graduação, independente de qual seja. Então, assim, acho que idade não é um impeditivo. Até mesmo hoje em dia tem lugar que avalia currículo, não precisa ter idade, não precisa ter sexo e muito menos foto da pessoa, né? Então, acho que não seja um impeditivo, só que, por outro lado, considerando que você já tem 34 anos, que você deve ter experiência, talvez, não sei se é uma área que tem a ver com comunicação, mas eu acho que isso
pode ser um super diferencial para você já entrar como efetivo em alguma vaga. Então, de repente, você encontra um lugar cuja vaga que estão anunciando una a experiência que você tem no seu passado com o que você tem aprendido agora na faculdade, você já entra como um funcionário efetivado. Então, eu acho que, inclusive, pode contar com algo a seu favor. Enfim, eu acho que cada vez mais as empresas estão se flexibilizando em muitos sentidos diferentes, seja as empresas que na pandemia aprenderam que trabalhar remoto funciona, sejam empresas que estão abrindo um pouco a visão delas em relação ao perfil dos candidatos. Eu acho que cada vez mais elas estão percebendo que diversidade, que repertório, história de vida, que não sejam parecidas umas com as outras, são complementares e só agregam para o ambiente de trabalho como um todo. Maravilha, obrigado, viu? Imagina. João, chegou sua vez, João, pode fazer a sua pergunta. Bom dia, pessoal. Meu nome é João Felipe, eu estou cursando o primeiro semestre de Publicidade e Propaganda da SPM, e o que eu queria te perguntar, Roberta, é quais soft skills tu investiu mais ao longo da tua vida para chegar onde tu chegou, para dizer assim? Então, essa é uma pergunta um pouco complicada, porque eu acho que essa questão dos soft skills, assim, são coisas que você consegue trabalhar e, enfim, melhorar em você mesmo, mas, ao mesmo tempo, eu acho que raramente você muda quem você é. Então, a resposta que eu tenho para te dar é que, e sem parecer good vibes da vida, eu acho que é sobre autoconhecimento, entendeu? Todo mundo tem coisas que são muito únicas e particulares e que te diferenciam da média de pessoas. E a partir do momento que você reconhece aqueles fatores em você, enfim, isso que vai te colocar na frente de outras pessoas. Porque eu acho que é menos sobre é muito mais sobre você achar uma vaga que tem a ver com você, do que simplesmente eu acho que quando você se conhece, você sabe quem você é, o que faz sentido para você, isso vai transparecer na entrevista, entendeu? Mas agora, para dizer que eu não fugi da sua resposta, eu particularmente sempre gostei muito de estudar, eu sempre me considerei uma pessoa bastante curiosa, assim, e isso fez diferença na minha primeira entrevista para planejamento lá atrás. Então, assim, de um lado eu via o que uma vaga de planejamento pede, de outro eu vi que eu tinha várias dessas qualidades que tinham a ver com a descrição da vaga. Então, planejamento, por exemplo, no início, é muito sobre pesquisa, é muito sobre curiosidade, é sobre a possibilidade de você trazer referências da sua vida de fora da agência para o contexto do trabalho. Então, às vezes você se inspira a partir de um filme que você assistiu, de um livro que você leu. Então, eu tinha muito essa curiosidade que, enfim, estava presente no meu dia a dia e que na entrevista eu falei que eu tinha aquilo. E era exatamente o que estavam procurando na época, assim. E sobre soft skills, eu acho que eu sempre bato na tecla de flexibilidade, de estar aberto ao novo, estar apto a aprender coisas novas. E acho que não ter medo de errar, porque talvez quando você está ingressando no mercado, você aprenda muito mais coisas novas, mas de maneira geral a gente está sempre aprendendo, né? O mundo está aí mudando todos os dias e quem não está evoluindo junto acaba ficando para trás. Então, acho que assim, uma coisa chave é essa abertura ao novo e essa humildade de estar disposto a aprender. Entendi. Bem, muito obrigado, Roberto. Imagina. Vitor, pode fazer a sua pergunta, querido. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Meu nome é Vitor. Eu estou no primeiro semestre de PP também e minha pergunta é mais envolvida nesse lado, é até uma pergunta repetitiva que eu provavelmente faço para todo mundo que já acabou de sair, né, da faculdade, mas como estudante do primeiro semestre eu estou bem perdido ainda, né, do que eu vou fazer. Então, batendo na tecla de quando você,
descobriu, entendeu o que você queria, ou como foi esse processo? Porque, né, a gente sempre fica preocupado com isso, achando que a gente vai chegar, tipo, no 8º semestre, no 7º, e não saber ainda de nada. Olha, eu particularmente entrei na faculdade e eu não sabia o que era um portfólio, assim, eu entrei e eu não tinha, sei lá, eu achava que eu queria trabalhar com marcas, e eu nem entendia como funcionava uma agência, o que existia cliente, o que era cliente. O meu conselho para quem está no primeiro semestre é não se desespere, porque tem muita oportunidade de você aprender coisas novas e descobrir isso ao longo da faculdade, descobrir qual percurso você quer seguir. E eu acho que é sobre aproveitar todas essas oportunidades. Então, assim, é menos sobre escolher um foco e muito mais sobre beber um pouquinho de cada fonte, sabe? Eu acho que naturalmente a resposta para qual área te interessa mais vai vir. E assim, mesmo quando ela vir, pode ser que você mude de ideia. Tenho amigos que, enfim, trabalharam com planejamento por, sei lá, 6 anos e aí viraram redatores. Ou então eu tenho colegas que eram de empresa e aí depois mudaram para agência. Então, não tem necessidade nenhuma de estar muito inquieto de um jeito angustiante, mas eu acho que o conselho é estar inquieto no sentido de ter muita coisa para aprender, e isso não precisa ser imobilizador. Eu acho que é realmente sobre se abrir a todas essas oportunidades, cursos paralelos às aulas, bater papo com o professor, fazer perguntas. Eu acho que isso vai construindo uma jornada que seja particularmente sua e realmente que realmente faça sentido para você. Muito obrigado. Imagina. Legal. Bom, vamos para a pergunta da Joyce. Eu queria, antes da Joyce falar, queria lembrar que, como temos um pouquinho mais de tempo, quem perguntou e quiser perguntar novamente, fique à vontade de levantar a mãozinha. Enquanto a gente tiver tempo, queria reforçar que é uma oportunidade de ouro poder ouvir a Roberta. Então, fiquem à vontade para levantar a mãozinha novamente, porque, inclusive, eu vou levantar minha mãozinha daqui a pouco para fazer uma pergunta. Mas vamos lá, Joyce, pode fazer a sua, por favor. Bom dia, gente. Bom dia, Roberta. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Joyce, eu tenho 23 anos, estou me formando agora em jornalismo, mas eu trabalho com publicidade. Eu sou social media numa agência de publicidade que é focada em construção civil. Então, a gente trabalha com construtoras, com materiais de construção, enfim. E eu queria saber um pouco mais sobre como é a sua rotina do dia a dia de trabalho, o que você faz, como que você desenvolve, né, os seus planejamentos. Que no meu caso, eu também atuo com planejamento de conteúdo para rede social, e eu queria alguma dica nesse sentido de como conhecer melhor meu público, como buscar referências. O meu dia a dia, ele é engraçado, é bem caótico. Fora do Brasil, a minha vida no trabalho era um pouquinho mais fácil no Brasil. O departamento de planejamento em agências, de maneira geral, costuma ser bem enxuto. No Brasil, eles, em agências, e aí estou falando eixo São Paulo, onde estão as agências que são maiores, tem bastante gente no time. Fora de São Paulo e fora do Brasil, são times mais enxutos, então a gente tem menos tempo para fazer mais coisas. Em relação ao meu dia a dia, eu faço vários tipos de trabalho que, de maneira geral, eles envolvem receber algum pedido do cliente, digerir isso, porque muitas vezes o cliente pede algo que está relacionado a, sei lá, no seu caso de social media, a gente precisa aumentar o engajamento nas nossas redes sociais, ou aumentar o número de consumidores, de seguidores. Eu recebo esse pedido, eu tento traduzir de uma maneira que seja mais fácil para todo mundo da agência entender, e aí, a partir disso, eu faço pesquisa para entender o consumidor, e aí brifo os criativos. Falando agora da parte prática, assim, de tipos de trabalhos que eu costumo fazer. Então, eu faço bastante briefing, então, a gente faz, além dos briefings, trabalhos de planejamento. Então, por exemplo, a marca Honda vai se reposicionar no ano que vem, e aí a gente faz uma pesquisa enorme para entender vários aspectos e qual é o melhor posicionamento para essa marca.
Então, entender qual o contexto que a sociedade está vivendo hoje. Pensando em outra ordem, entender um pouco o que as marcas competidoras de Honda estão fazendo, como elas estão se comunicando, como o mercado de autos está se comunicando dentro do Brasil, então, como marcas grandes também estão se comunicando fora do Brasil. Aí, finalmente, a gente tenta entender o consumidor, então, quem é esse consumidor de Honda, e para isso a gente pode chegar a conclusões e aprendizados a partir de diferentes caminhos. Então, a gente pode desde fazer entrevistas na rua, fazer formulário online. O que eu faço realmente muito, e que é o conselho que eu tenho para te dar, é que desk research. Então, a gente pode encontrar muita informação online. Tem várias plataformas como Nielsen, Euromonitor, que são pagas, mas tem muita coisa grátis e disponível para todo mundo baixar. Então, se eu estou fazendo uma pesquisa sobre consumidores de cerveja, por exemplo, eu pesquiso sobre reports, sobre relatórios de tendência, sobre mercado de cerveja online, e tem muita coisa. E aí, qual é o lance? Porque, assim, de maneira geral, a informação está disponível hoje em dia para todo mundo que quiser ter acesso a elas, né? A grande virada de chave é justamente, ok, eu achei 10 arquivos de relatórios, o que desses relatórios é útil e proveitoso para a minha marca, para onde a marca quer chegar e para esse trabalho em específico. Então, o segredo é justamente quais dados eles são qualificáveis no sentido de serem úteis para aquele projeto. Então, eu tento digerir todos aqueles materiais para selecionar quais são as informações importantes, quais são os dados importantes, e a partir dali chegar em algum insight, algum aprendizado final que seja relevante para a marca e para onde a gente quer levá-la. Então é isso, assim, acho que, só para resumir em uma frase, mão na massa de pesquisar coisa online. Às vezes não precisa nem ser um relatório de tendência, às vezes uma matéria da Folha de São Paulo falando sobre uso de rede social por jovem é algo que pode ser relevante para o seu trabalho. O segredo é como você vai qualificar aqueles dados e trazer de uma maneira relevante para o objetivo da sua marca naquele momento. Não sei se eu respondi, ou se, enfim, você quer que eu fale, complemente com mais alguma coisa, me diga. Não, foi perfeito. Muito obrigada, viu? Imagina. Muito bem. Letícia, pode fazer sua pergunta, por favor. Bom dia, Roberto. Obrigada pela oportunidade. Bom dia para todo mundo. Bom, eu sou de Marília, interior de São Paulo, sou formada em Direito, só que aí eu migrei para outro ramo, fui estudar no Wolf Maia para ser atriz, e hoje em dia eu sou modelo, Miss São Paulo, influencer digital, gravei recentemente uma série para a Amazon, e aí eu queria saber de você, assim, o que você acha que faz uma empresa escolher um influencer digital, porque ultimamente eu vejo que talvez o número não seja tão considerado assim na hora da escolha. Eu acho que a influência em si está sendo mais relevante, mas eu queria a sua opinião sobre isso e como se destacar mais ainda nesse mercado. Claro. É aquela coisa que falam de, às vezes você tem, sei lá, antes de mais nada, obrigada pela pergunta, às vezes você tem 100 mil reais e faz mais sentido você investir 100 mil reais numa pessoa que tem, sei lá, 60 mil seguidores, mais 10 mil comentários por post, do que investir 100 mil reais em um influenciador que tem 4 milhões de seguidores e 2 mil comentários por post. Eu acho que os números, eles não dizem absolutamente nada, quer dizer, dizem, mas assim, o engajamento na prática são outros 500. É muito fácil comprar seguidor, por exemplo. Então, a gente vê muitas pessoas que têm muito seguidor, só que na hora de converter em vendas, converter em cliques, os números são baixíssimos. Eu vou dar um exemplo. Agora, eu tenho uma super amiga em Dubai que ela faz roteiro personalizado de viagem. E ela tem, sei lá, 40 mil seguidores. E ela faz roteiro personalizado de viagem, e a principal plataforma que ela divulga isso é pelo Instagram dela. E aí o que acontece? Várias subcelebridades e influencers vão para Dubai
e aí marcam ela nos stories. Então, sei lá, uma pessoa de 4 milhões de seguidores vai para Dubai, marca ela nos stories, e aí, consequentemente, vários seguidores dessa pessoa acabam indo seguir a minha amiga. E aí, o que acontece? É bacana ganhar seguidor no caso dela? Eu diria que talvez, porque quem está indo segui-la através dessa influencer não está necessariamente interessado no produto que ela está indo vender, que é o roteiro personalizado. Eles estão muito mais interessados em ver a vida da outra influencer que está junto com ela no restaurante. Então, assim, essa questão de conteúdo de influenciador de engajamento, o que eu tenho para dizer é que, às vezes, faz mais sentido investir com pessoas que são menores, mas que têm um vínculo e muito mais engajamento com o público, do que tentar atingir, sei lá, 600 mil pessoas em uma impressão, mas às vezes são 60 mil pessoas de gostos, interesses completamente diferentes e que você só vai, enfim, converter algumas. Eu acho que faz sentido quando você é muito focado. Então, se você é focado em, sei lá, maquiagem, investir em alguém que tem uma conversão muito alta para aquilo e fechar um negócio com essa pessoa dentro do contexto de como aquela pessoa já produz conteúdo. Então, ao invés da pessoa, por exemplo, do nada aparecer segurando o produto, o que faz sentido é talvez dar mais liberdade para esse influenciador, fazer uma comunicação já no contexto de como ele costuma falar com os seguidores deles no dia a dia. Eu acho que isso é muito mais efetivo e muito mais eficaz. Obrigada, viu? Imagina. Perfeito. Bom, agora a gente vai para Matheus, mas não é Matheus. Não. Tá conseguindo me escutar? Sim, tá perfeito. Pode fazer essa pergunta, querida. É que eu tô logado no Zoom do meu irmão, desculpa. Meu nome é Melina, eu tenho 22 anos, eu tô no último semestre já para formar de Relações Internacionais. Eu quero fazer uma especialização no marketing internacional. Só que, assim, a pandemia, ela meio que me estagnou porque eu tinha que voltar para minha cidade é pequena, não tenho muita oportunidade, complicado. Eu fiz uns cursos online sobre marketing e quero fazer uma pós na SPM também, do marketing internacional. Você acha que eu não tive um estágio na área, eu não entendo nada sobre marketing, você acha que eu consigo entrar no mercado? Porque realmente é o que eu quero, mas eu tenho muito medo. Eu acho que você tem que ir fundo. Já disse, o mais difícil é saber o que a gente quer. E eu acho que talvez você está até fazendo um pouco do caminho inverso. Na verdade, está fazendo o caminho que afunila, porque você já tem a sua primeira formação, e aí você sabe que dentro da sua formação, marketing te interessa. Eu acho que se você fizer uma pós em marketing, vai ser muito produtiva no sentido de você aprender muita coisa de ordem teórica e prática, e que com certeza vão te colocar no mercado tranquilamente, assim. Eu acho que o caminho é exatamente esse, de verdade. Eu acho que faz super sentido e acho que a pós vai te trazer vários conhecimentos novos, assim, porque tem muita gente formada em publicidade que faz uma pós em marketing e diz que o curso é extremamente repetitivo, e no seu caso é o oposto. Acho que você tem um campo aqui, agora você vai entrar em outro, só que no meio do caminho vai ter uma intersecção que vai te transformar numa profissional que vai ser super desejada por empresas. Se você me permite, Roberta, eu vou complementar a resposta aí para a Melina. Na minha opinião, eu acredito que a formação que ela tem, né, mais do que ela está buscando, como você mesma colocou agora, Roberta, vai dar para ela um campo de aderência maior, gerando outras perspectivas de atuação, não necessariamente e especificamente na sua área, Melina. Então, assim, a consideração que a gente faz sempre é que vocês busquem complementariedades. Isso é muito importante para que o mercado também enxergue as várias Melinas que eles podem absorver. Faz sentido, Rô? É isso? Faz. Com certeza. Obrigada. Muito bom. Bom, a gente está caminhando para as, digamos, duas últimas perguntas aí, em razão do nosso tempo. Então, Guadalupe, é contigo. Oi, Roberta. Bom dia aí. Bom,
quase boa tarde para todo mundo que está assistindo. Meu nome é Guadalupe, eu estou no primeiro semestre de PP na SPM. E eu estava pensando assim, tipo, quais são as atividades que vale a pena investir meu tempo para formar um currículo assim redondinho para quando eu sair. Eu já estava tentando ver assim, por exemplo, eu faço arenas e como eu amo assim muitas das atividades e oportunidades que a SPM fornece, eu não consigo fazer tudo, né? Porque tem que estudar também. Aí eu estava pensando se você acha que tem uns hard skills que você acha ou atividades que vale a pena eu ir atrás para já ter um currículo mais redondinho dentro do possível. Eu acho que só o fato de você já estar... Oi, antes de mais nada. Só o fato de você já estar no Arenas, acho que você já está colocando muita coisa teórica em prática, acho que você já está tendo um contato com o mercado que está vindo antes de muita gente. Para quem não sabe, o Arenas, enfim, é uma entidade que é uma agência experimental dentro da faculdade. E então, acho que assim, você já deu um check em um ponto. Eu, se fosse você, continuaria aproveitando palestras, cursos paralelos que, enfim, você tem a oportunidade de participar, mas eu realmente iria agora para, ok, sei lá, de repente você gosta de cinema e psicanálise, eu procuraria algo relacionado a cinema e psicanálise, ou de repente você quer ir para a área de criação, e você quer aprender e se especializar um pouco mais em Photoshop, e aí você vai fazer um curso disso. Eu acho que eu agora eu me perguntaria um pouco mais, ok, eu já estou numa agência experimental, já estou fazendo a faculdade, a graduação, o que de complementar, e talvez em algum campo mais específico eu posso fazer. Mas assim, não tem por que também você se sobrecarregar, porque você já está levando a graduação e o Arenas em paralelo e eu tenho certeza que já está aprendendo muito com as duas coisas. E isso, honestamente, já é mais do que suficiente. Assim. Eu acho que se surgir brechas, você aproveita coisas em específico que você se interesse muito, mas acho que você está super no caminho certo, ainda mais no início da graduação. Muito bem, antes da gente ir para a nossa última pergunta, eu queria fazer um pedido para todos, para quem puder abrir as câmeras aí, para a gente fazer a nossa selfie, a nossa foto, porque eu prometi para a Renata que a gente vai fazer uma foto bem bonita e eu preciso cumprir esse meu pedido aqui. Então, quem puder abrir a câmera, eu agradeço. Acho que a gente pode fazer uma coisa, Samuel. Se a gente tivesse ao vivo, a gente estaria batendo palmas para a Roberta, certo? Como Isso, bater boa. palmas no Zoom vai dar delay, vai ficar meio bizarro, a gente pode pôr reação. O que você acha? Boa. Vamos colocar Todo mundo reação? fazendo reação de palminha. Então vamos lá, 1, 2 e... Vou tirar a foto. Já, olha para mim. Aê, primeira página. Aguenta aí, tá todo mundo vendo essa parte no YouTube, mas tudo bem. Segunda página, Letícia, apareça aí. Você fechou a câmera, Elô, João. 1, 2 e... Já! Aê, gente. Obrigada, Samuel. Segue o jogo. Vamos lá. Então, agora a gente vai caminhar para a pergunta derradeira da Clara. Clara, pode fazer a sua questão aí, por favor. Oi, Roberta. Oi, todo mundo. Eu sou a Clara, eu tenho 19 anos. Eu estou no 4º semestre de PP na ESPM. E hoje eu estou em um estágio de marketing de influência em uma empresa de jogos de tabuleiro. E eu tenho muita vontade de trabalhar com planejamento dentro de agência. Eu também fiz o Arenas e lá eu fiz quase 3 semestres no Arenas, então eu tive uma experiência bem grande em todos os campos, no caso, né? Eu estava passando por todos eles e eu percebi que eu gosto bastante de planejamento. E eu tenho muita vontade de ir trabalhar com isso dentro de uma agência. E eu queria saber se você tem alguma dica de algum, sei lá, algum curso, alguma leitura, alguma coisa do tipo que eu possa fazer para poder desenvolver alguma habilidade que você acha que seja interessante para ter num currículo, para apresentar numa entrevista, para conseguir uma vaga dentro de uma agência. Olha, antes de mais nada, se você tem curiosidade e vontade, eu acho que eu experimentaria trabalhar com planejamento. Tempo todo mundo aqui tem para testar, enfim.
Tem muitos cursos que especializam você, então tem a Escola Cuca, a Miami Ed School tem o bootcamp de planejamento que eu fiz no Brasil, mas, sinceramente, eles são muito interessantes quando você já está colocado no mercado há um certo tempo. Eu acho que agora, ao longo da faculdade, vocês vão ter oportunidades com próprios trabalhos de disciplina, ou então desafios, eventos que rolam, e que esse material ele pode sim ser apresentado como algo proveitoso numa possível entrevista e tudo mais. O que eu tenho de indicação, e que a maioria tem muito conteúdo que é grátis e que eu acho que é super proveitoso, tem muito material de apresentação online, é o Planning Dirty do Julian Cole. Eu vou escrever no chat. Ele é um profissional de planejamento, mandei aqui. Ele é um profissional de planejamento super reconhecido, ele está em Nova York agora, ele já trabalhou com grandes marcas. Não sei se todo mundo conhece ele, mas ele tem essa Planning Dirty Academy e ele produz muito conteúdo relacionado a planejamento. Só que, assim, não é nada maçante ou longo ou cansativo. Ele tem, sei lá, umas 15 apresentações diferentes com temas rápidos para você entender sobre planejamento. Então, tem, por exemplo, a apresentação de como encontrar um insight. Ou então, como escrever briefings que sejam direto ao ponto. Tem muita apresentação para baixar. Ele tem um canal no YouTube que, basicamente, ele transforma essas apresentações em vídeos. E eu acho que é super proveitoso, assim. Se você mencionar ele numa entrevista, vai ser super bem-vindo, super bem visto. E, mais do que nunca, é de graça. Então, está disponível. Todo mundo pode pesquisar e se especializar. Muito obrigada. Obrigada a você. Nossa, super dica. Muito bom. Referência, repertório, tudo de bom. Muito bem. Bom, a gente está caminhando para o final e cabe a mim fazer aqui as honras de dizer muito obrigado de coração, Roberta, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, por ter dividido com a gente tantas coisas legais, né? Tanta vivência. E, enfim, eu queria muito, em nome do Brasil, te dar, te agradecer de fato. Acho que a gente teve uma manhã muito proveitosa e eu queria muito te expressar esse carinho, esse sentimento que a gente teve ao ouvir suas falas aqui hoje. E fique à vontade para dizer as suas considerações aí do nosso papo. Obrigada, para mim é um prazer estar aqui. Eu adoro bater papo, ainda mais quando é nesse modelo de perguntas e respostas. Para mim é um prazer imenso. Obrigada de novo, Samuel. Obrigada, Rê. Gente, eu espero que tenha sido minimamente proveitoso, que eu não tenha viajado muito e que vocês tenham, enfim, podido tirar alguma coisa de proveitoso dessa 1 horinha e pouco. Se vocês precisarem de algo, quiserem, enfim, compartilhar alguma coisa, perguntar alguma coisa, pedir dicas, estou super à disposição, me procurem aí, rede social, LinkedIn, Instagram. De verdade, é um prazer para mim ajudar. E é isso, muito obrigada. Valeu, gente. Obrigado e até a próxima oportunidade. Agora eu acho que é assim que encerra, não sei. Deve ser assim.